ela tinha, né, um trabalho, um emprego numa multinacional, era uma executiva, viajava o mundo todo. E como que foi? Quando que você percebeu assim, não é mais isso que me preenche, eu quero arriscar algo novo? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E hoje aqui nós trouxemos a Luciana Balura, que também é uma de nossas clientes aqui na agência. Ela vai compartilhar um pouco da trajetória dela aqui nos Estados Unidos, um pouco da história de vida dela, da família dela, e tenho certeza que ela vai trazer também insights valiosos para você que está buscando melhorar a sua vida com empreendedorismo, deixar a sua vida mais leve, você busca sucesso, se você busca sucesso em todas as áreas da sua vida, né? Então acredito que hoje o bate-papo aqui com a Lu vai ser muito bacana e vai trazer aí muitos insights, muitas ideias de negócio também para você. Então fica até o final desse vídeo e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá o like e depois comenta o que você achou dessa conversa, qual ponto que você acredita que pode influenciar aí na sua vida positivamente. Estamos aí conectados, lembrando que tem as minhas redes sociais aqui também no canal, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar também a rede social da Lu. E Lu, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite, por estar aqui com a gente hoje. E eu quero que você já vá se apresentando aí um pouquinho, pessoal, de onde que você é do Brasil, quanto tempo que você está nos Estados Unidos, o que te trouxe para esse lugar. Então compartilha aí com a gente um pouquinho. Bom, primeiramente eu quem agradeço a oportunidade, acho que é sempre bom a gente compartilhar histórias. Eu sempre digo que se a gente conseguir ajudar uma vida onde quer que esteja, isso já vai valer muito a pena, né? Qualquer iniciativa. Bom, eu sou Luciana Balura, eu sou de São Paulo, vim do interior de São Paulo inicialmente, onde eu cresci, estudei, eu sou química, eu falo que eu sou química de nascença, eu sou mestre em engenharia de materiais, sou doutora em ciências dos materiais, sou mãe de dois, não crianças, são dois caras lindos já, e vim para os Estados Unidos a trabalho, a convite da empresa na qual eu trabalhava, há 6 anos e meio. Cheguei aqui nessa terra abençoada, com muitas oportunidades, e segui trabalhando na indústria química, né, da qual é a minha profissão de vida toda, e com o tempo eu fui sentindo um estilo de vida completamente diferente do que a gente tem no Brasil. No Brasil a gente costuma ter uma rede de apoio muito grande, seja da família, seja de alguém que você contrata para ajudar você no seu lar. E quando a gente chega aqui, a gente se depara com você mesmo e sua família, tendo que dar conta de tudo, desde a manutenção da casa até a organização da casa, dos filhos. Não contamos com ninguém, porque aqui todo mundo é muito ocupado. Uhum. Né? A gente tem uma vida muito agitada aqui. E sempre trabalhando muito e viajando muito, eu fui sentindo uma agonia, chegou uma certa hora, porque eu me via perdida dentro do meu próprio lar. E não entendia o que aquilo acontecia, por que eu andava tão estressada, né? E comecei a ler, e comecei a entender que a gente reflete aquilo que é a nossa casa, que é o nosso interior, né? E fui procurar estudar, entender mais, fiz um curso muito interessante de Professional Organizer, que é inclusive reconhecido pelo MEC, e comecei a organizar a minha casa. Meus amigos iam em casa, era muito interessante, eles iam em casa e falavam assim, nossa, Lu, como é que você fez isso? E eu sempre buscando mais coisas e pesquisando inovações na área de organização, porque eu falava, tem que ser funcional, né? Uma família com crianças e tudo, e a gente trabalhando feito louco, não dá pra gente ficar o tempo que nos resta de qualidade de vida, a gente tá ali todo dia tentando arrumar e limpar alguma coisa dentro de casa. E eu me apaixonei por isso. E uma amiga minha muito querida ela sempre faz muitos eventos e tudo, e ela
ela me convidou para falar um dia, dar uma palestra sobre organização de closet, porque foi um evento muito voltado da mulher na época e tudo, e eu cada vez me apaixonando, e as pessoas começaram a me procurar para dar dicas e tudo, e cheguei num ponto de muito interessante, depois de 20 e tantos anos de carreira, né, na indústria química, tomar a decisão, não, eu preciso ajudar pessoas, né, a organizar a própria vida, porque aqui, especialmente nos Estados Unidos, além de não termos muita ajuda, a gente é a terra do consumismo, né, então a gente vai adquirindo muita coisa, e muitas vezes a gente não encontra uma solução, né, para os nossos próprios problemas, então a gente só vai acumulando coisas pela vida e rotina agitada, a gente acaba que não consegue colocar cada coisa em seu lugar. E as casas, especialmente aqui na região onde nós estamos hoje, não é a mesma realidade para o país inteiro, mas onde nós estamos hoje, as casas são muito grandes. Então, assim, o que a gente gasta, não só de tempo, mas de dinheiro, porque a gente acaba recomprando coisas que a gente não tem como encontrar dentro de casa, em meio a tantas coisas. E não é só sobre a nossa organização, né? Porque quando a gente é solteiro, é mais jovem, a gente fala, minha casa é desorganizada, mas eu me encontro no meio da minha bagunça. Mas quando todo mundo bagunça ao mesmo tempo, e ninguém arruma, e ninguém organiza. Aí ninguém sabe exatamente, ninguém se encontra. E eu comecei a ver, cada vez que eu ia à casa de uma amiga, organizar o quarto de uma adolescente ou uma despensa, a felicidade que a família inteira ficava, e eu comecei, e pela procura, comecei a investir nisso e me senti realizada. Cada vez que eu recebo uma mensagem, ai, nossa, eu fiquei tão feliz, a família inteira está feliz e comemorando, isso foi muito legal. E para isso, a Letícia foi muito importante pra gente. Foi muito importante nesse passo, né, que eu dei, porque eu não conhecia ninguém desse mundo, eu não conhecia mães, eu não conhecia donas de casa, porque foi uma vida por mais de 4 anos por aqui também, muito agitada, com muitas viagens, né, para todos os cantos do mundo. Então eu não tinha essa proximidade com as pessoas. Então a Letícia, por meio das redes sociais, me ajudou a chegar no público, né, que como eu precisava de uma organização da vida, né? Sim, sim. E Lu, explica um pouquinho como que foi essa sua transição de carreira, né? Ela tinha, né, um trabalho, um emprego numa multinacional, era uma executiva, viajava o mundo todo. E como que foi? Quando que você percebeu assim, não é mais isso que me preenche, eu quero arriscar algo novo? Que foi um passo muito, assim, totalmente diferente do que você fez a vida toda. Muito, né? Explica um pouquinho como que foi essa transição para você, qual foi o maior desafio, o que te trouxe segurança no que você estava fazendo, como que foi para você? Um dos pontos mais importantes é que, assim, eu costumo dizer, né, estudando bastante, a nossa vida é feita de ciclos, e dependendo dos ciclos, cada ciclo tem uma duração, e o meu ciclo corporativo, né, eu já via que eu não estava aprendendo mais, né, a gente aprende o tempo inteiro, a gente está em movimento, e quando você começa a ver que os ciclos eles se sobrepõem, né, que você está refazendo coisas, a gente começa a se sentir meio fora de sintonia com aquilo, a gente para um pouco de ter brilho nos olhos, porque afinal de contas você já sabe o que vai acontecer, e vem a rotina muito cansativa, né, e meus filhos crescendo, e eu sempre fora de casa, isso foi um fator importante. Bom, meu filho amanhã... Hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º. Depois de amanhã meu filho faz 18 anos e tá se formando agora e tá indo estudar fora, né? Então, assim, eu queria ter esse momento com ele, sabe? Aproveitar. Afinal de contas é para isso, né? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? Então é muito importante, eu achei muito importante também. Além de eu juntou aquela coisa de eu já não estar mais tão motivada, né? Inspirada para seguir fazendo aquilo que eu sempre fiz. Eu tentei a busca de uma nova empresa para trabalhar no mundo corporativo, que afinal de contas era o que eu sabia fazer, né? E fui, só que chegou lá eu me deparei com a mesma situação, então eu entendi que era o meu ciclo que havia se encerrado. Você chegou a trocar de empresa? Cheguei a trocar de empresa para ver se mudava os ares, afinal de contas já fazia 13 anos que eu estava na empresa anterior, que me trouxe aqui, cheguei a trocar de empresa, mas eu me deparei com
mais do mesmo, né? E eu não via, né? Conversando em casa com meu esposo, ele falava, nossa, não te vejo mais com brilho nos olhos, né? E aí foi uma decisão que demorou algum tempo, eu vou te falar que eu maturei isso por mais de ano, Sério? né? E demorou algum tempo para eu tomar a decisão. Mas enquanto isso você estava estudando sobre... Estava estudando sempre, já estava organizando casas de amigos, já estava... Aí eu me via realizada de um lado e do outro lado eu me arrastava, né? Eu fazia, às vezes tinha uns calls assim, eu fazia, quando os calls não eram, as reuniões não eram com a câmera ligada, enquanto eu estava no call eu estava dobrando meia, eu estava aperfeiçoando as técnicas, testando provadores e organizadores. Então eu demorei um ano assim para maturar essa ideia, até falar assim, não, vamos. Desafiador, né? Qualquer novo início de ser desafiador, mas é isso que dá sangue nos olhos, né? Pô, vamos lá, é isso que eu gosto de fazer. E a conquista é muito legal, né? Como era na minha carreira no início, sabe? Assim, tudo que tinha que conquistar era muito bacana. E eu resgatei, depois de tantos anos, algo assim. Eu fico muito empolgada. Para mim, o melhor de tudo é concluir um espaço, né, dentro de uma residência, dentro de um lar, e ver as pessoas felizes. Isso é muito legal, a pessoa se sentir realizada. E as pessoas, falando um pouco de pessoas, a desorganização, ela não vem por desleixo, não é isso, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda muitas vezes para tudo. Às vezes a gente precisa de ajuda no personal, né, para nos desenvolver melhor com alguma parte do corpo, às vezes a gente precisa de fisioterapeuta, não é? E às vezes a gente precisa de ajuda, de como encontrar uma saída para o nosso lar, e de maneira que seja prática, funcional, né, que traga paz, né? Eu costumo falar sempre assim, imagina a casa dos seus sonhos, fecha os olhos e imagina. Ok, você imagina ela desorganizada, bagunçada, de ponta cabeça? Não. Você imagina tudo no seu devido lugar, aquela paz quando você está sentado, né, em algum canto da casa. Então é isso, a casa é o nosso porto seguro, é a nossa referência e é o nosso reflexo, né? É isso. É o reflexo mental. Mental, né? Exato. Então, se você está procurando alguma coisa nessa casa e não acha, já começa a rolar aquele estresse e algo que poderia ser facilmente evitado, né? Mas não, ninguém tem a obrigação de saber como, como se organiza, né? Por isso existe hoje esse trabalho, né? Exato. Me explica também qual a diferença de a organização e a limpeza. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos as pessoas contratam a house cleaning, né? House cleaning é um serviço. O seu serviço é totalmente diferente. Explica totalmente diferente. A diferença. Na verdade, eu vou dividir em 3, né? Um deles que é limpar, né? Aqui você contrata uma pessoa, é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui quando você contrata uma pessoa, ela não vai lavar sua roupa, ela não vai arrumar suas gavetas, não, ela vai lá e ela vai lavar o seu banheiro, vai aspirar o chão, e é isso que ela vai fazer. Em geral, depois de 1h30, 2 horas, ela está deixando a sua casa, né? Isso é a limpeza nos Estados Unidos. Aí tem o arrumar, né? Arrumar, que muitas vezes a gente deixa por conta da gente mesmo e a gente arruma às vezes a casa todo dia. Que nada mais é assim, qual que é a diferença gigante entre arrumar e organizar? Arrumar aquela pessoa, nossa, vou receber visita, e você sai guardando todas as coisas e socando dentro dos armários, a pessoa chega, olha, nossa, que casa maravilhosa, mas não pode abrir uma porta. Um armário. E a organização, o que a gente propõe, né, é por meio de uma metodologia. A gente faz um projeto, uma análise do perfil da família, super personalizado, e a gente monta, de acordo com a rotina da família, um projeto de uma organização funcional, de maneira que fique tudo mais fácil para aquela família, o dia a dia, e para eles manterem. Diferente da limpeza que você faz aqui toda semana, ou a cada 2 semanas, a arrumação que é todos os dias, a organização, o projeto de organização é um ponto, é uma vez que você faz, e de vez em quando você tem uma novidade dentro da casa, você faz uma manutenção, dali uns 6 meses, dali 1 ano, mas eu falo que é uma lição de ponto único. Você chega, faz, deixa aquilo de maneira funcional de verdade para a família, de acordo com a rotina da família, e sai. Então é
um projeto mesmo que a gente monta para cada situação. É muito personalizado, por isso que é personal. Vou dar um exemplo muito simples, assim. Uma pessoa que tem uma rotina é personal trainer, né? Então, ela tem uma rotina de que ela usa as roupas de ginástica o tempo inteiro. Não adianta eu deixar os vestidos e os terninhos de escritório fácil para ela. Porque em 2 tempos ela vai se perder de novo dentro da organização dela. Então, pensando nisso, esse é o exemplo mais simples que tem. Mas até a rotina, onde está a cafeteira da família, qual que é a rotina de tomar um café, qual que é o horário, né? Como que eles circulam dentro daquele ambiente, isso é muito interessante e tem uma metodologia para isso. E a gente ouve depoimentos, né? Eu compartilhei uma vez com a Lê uma organização que eu fiz e a esposa, né, que é quem estava negociando comigo, ela falou assim, meu marido parou de brigar comigo. Porque ela estava menos estressada, ele encontrava todas as coisas, então a casa ficou. Acho que o homem, qualquer homem, seja nos Estados Unidos, no Brasil, o homem nunca acha nada. Né? Não, tem muita dificuldade, às vezes está bem na frente e não encontra, não, é verdade. Sempre tem uma situação, tô tentando me lembrar que ontem mesmo, meu marido me perguntou alguma coisa, eu falei assim, mas tá bem ali. Não tá sim. Ah, lembrei, era uma vitamina, era a vitamina D. Ele falou assim, precisa comprar. Eu falei, não, bem, tá ali, junto com as vitaminas. Não, mas eu não tô encontrando. Aí tava bem ali na frente, ele pegou a vitamina. Mas essa não é gel. Eu falei, é gel. Bem, abri, mostrei. Aí ele fica sem graça. Mas então, a organização, ela também então, facilita o relacionamento dentro de casa. Com certeza, né? Com certeza. A mãe brigando com o filho porque não deixa as roupas no lugar certo, porque não encontra, vem de manhã, mãe, cadê aquilo? Como assim, né? Então, a família acaba tendo uma rotina diferente. E é muito importante, né? A organização ela tem alguns passos, né? Você categoriza as coisas e você endereça cada coisa. Então, fica muito fácil. Não é a gaveta das coisas, não. Você tem um lugar para colocar as canetas, um lugar para colocar as chaves, e assim para cada coisa dentro da casa. Numa despensa, por exemplo, você tem lá, a gente coloca os organizadores, olha, tem os enlatados, tem os farináceos, e você organiza aquilo que se a pessoa for no mercado, qualquer pessoa que for organizar a despensa voltando no mercado, vai saber onde colocar cada coisa. Então, é quase que a prova de bagunça, né? Depois. Ótimo, maravilha. E Lu, posso fazer mais uma pergunta em relação à tua transição de carreira? Como que você fez algum planejamento financeiro em relação a isso? Tem mais alguma recomendação? Na verdade, a gente precisa se planejar. Claro que esse tempo de maturação, que nem eu conversei contigo, foi onde a gente começou a estudar, porque a gente sabe que todo início, né, todo reinício é uma coisa nova. Então, a gente precisa investir, a gente precisa se planejar, a gente precisa, no meu caso, eu precisava ter alguma reserva, né, alguma coisa. Então, foi um trabalho de equipe, né, do meu marido, com os filhos, ok. Agora a gente está num momento de transição e a gente precisa sim ter um planejamento. A primeira coisa, ok, o que a gente precisa fazer? Qual que é o mínimo que a gente pode e fazer escolhas, né? Não é sair desembestadamente investindo em tudo, é ver o que vai ser importante. Então, assim, primeiramente, a gente foi atrás para começar a cuidar das redes sociais, aí atrás dos melhores organizadores, muito importante, e um passo de cada vez, né? Muito importante a gente ter um pequeno, no caso da organização, um pequeno estoque de cada coisa, porque nem sempre todas as coisas estão disponíveis e a variação de preço também conta muito, né? Então, sim, teve um planejamento, teve um cuidado, né, depois de tomada essa decisão, de como a gente seguiria adiante, para que nada nos faltasse, nem nada, né, saísse do nosso controle e que fosse efetivo de verdade, né? Qual que é o público que eu quero atender? Tem tudo isso, né? Olha, até onde eu vou, vou fazer organizações a 4 horas de distância, então tudo isso a gente vai mapeando, né? E vai entendendo, vai sentindo o pulso do mercado, até que você realmente fale, estou pronta e vamos seguir daqui para frente. Uhum.
Perfeito, perfeito, Lu. Muito obrigada. E tem alguma coisa que você possa compartilhar aqui com a gente? Algum projeto em relação a personal organizer? Ou o pessoal que está assistindo, que tem interesse em iniciar essa profissão? Se você pode dar alguma recomendação, alguma dica? Ou se você está planejando talvez lançar algum treinamento em relação a isso, não sei. Então, se você puder compartilhar alguma coisa. Sim, esse é um dos planos para esse ano, né? Ter um curso para ajudar as pessoas, porque a grande procura, quando a gente fala de brasileiros aqui, né, da comunidade brasileira, quando me procura, também me pergunta: você dá cursos? Você tem um treinamento? Eu gostaria de fazer uma transição de carreira também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa também para quem faz o cleaning, fazer uma transição de carreira, porque a parte de limpeza, especialmente aqui nos Estados Unidos, ela é muito pesada, né? Quando a gente fala que uma pessoa limpa uma casa, né? Ela faz essa faxina pesada numa casa em 1h30, ela faz 4 casas por dia. Então, poucos anos a pessoa está muito já, né, com dores, com problemas de saúde, desgaste, estresse, porque sim, é uma profissão excelente, né? Que traz as pessoas condição de ter sua própria casa, um pouco diferente a profissão aqui no Brasil, né? Mas, por outro lado, é um trabalho muito pesado também, né? E a organização não é que é leve, é algo que por projeto, e isso é muito gostoso, né? Isso é muito diferente. O personal organizer, ele não faz a limpeza, então a gente precisa do trabalho conjunto. Se a pessoa já tem, por exemplo, várias casas que ela atende hoje e queira começar a fazer essa transição, é muito importante. E eu posso ajudar nisso, porque nesse ponto o posicionamento é muito importante para o seu cliente ter certeza de que a profissão é completamente diferente, né? Que você vai se apresentar de maneira diferente, você vai cobrar de maneira diferente, né? E não é já que você está limpando, também organiza, né? São coisas completamente diferentes. E é o que eu vejo, na verdade, na transição de carreira para quem está no Brasil, a maior dificuldade de quem vem desse setor de limpeza é justamente o posicionamento. E isso é uma coisa também que eu quero ajudar as pessoas nesse treinamento que a gente está planejando agora, de como se posicionar, como a pessoa te olhar e te ver como um planejador, né, de vida para sua casa, né, e não alguém que vai arrumar um quarto, porque são coisas bem diferentes. Difícil distinguir os conceitos, mas eles são bem diferentes. Legal, bacana. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço, precisando, estarei sempre aqui. E deixa aqui pro pessoal as suas redes sociais, como te encontra. Você me encontra a minha rede social é Mellow Home Bahia, que é... Vamos colocar aqui. E você pode me seguir, ali tem várias dicas de organização, é realmente uma rede de dicas de organização, né? E aí pode me seguir, pode fazer perguntas, pode me procurar e eu vou estar sempre aqui disposta a ajudar. E quando tivermos novidades sobre o nosso lançamento, a gente entra em contato. Muito bom, pessoal. Então se inscreva no canal, fica ligado aqui no nosso canal que a gente vai trazer várias histórias inspiradoras de sucesso para também inspirar você e ajudar você no seu caminho. Então, muito obrigada, se inscreva, deixe seu comentário aqui, a Lu também vai ler seu comentário, se você tiver alguma pergunta para ela, comente aqui abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!